vamos corrigir a última questão que ficou faltando. Tá bom? E alguém fez alguma pergunta? Apareceu uma voz ali no meu celular. E a gente vai para a matéria nova. Tá bom? Vamos lá. Alguma pergunta? Deixa eu aumentar aqui o volume. Tem gente entrando. Então vocês vão usar a tela que tá aparecendo em pé, que a imagem é melhor no quadro, tá bom? Então vamos lá. Página 139, questão 23. Com N consoantes distintas e as vogais A, E e O, pretende-se formar uma sequência que contenha todas essas letras sem repeti-las, e na qual o primeiro e o último elemento sejam vogais. O total de sequências diferentes que podem ser formadas é... Aí nós temos a opção, letra A, n-2 fatorial, letra B, 2 vezes n-4 fatorial e assim sucessivamente. Então vamos lá, vamos analisar. Página 139. Questão 23. Nós temos N consoantes e as vogais A, E, I e O. Ok? Sair da frente, para não atrapalhar. Vou tocar aqui na tela o celular para ver se a imagem melhora. Tá bom? Então, o que a gente tem aí? Preste atenção. Nós querem formar sequências que contenham todas essas letras, sem repeti-las, na qual o primeiro e o último elemento sejam vogais. Então, nós vamos ter uma série de letras até chegar ao último. Então, nós temos o seguinte. Nessas formações, querem que a primeira e a última sejam vogais. A maneira mais fácil de fazer isso é com os tracinhos. Então, nós temos aí, vamos lá. Quantas vogais? 1, 2, 3, 4. Então, na primeira eu tenho 4 opções. Usei uma, para a última sobraram 3. Usei 2 vogais, sobraram 2 vogais, certo? As opções que nós temos aí, deixa eu só colocar para vocês entenderem, é a letra A, n-2 fatorial. A letra B, 2 vezes n-4 fatorial. A letra C, fatorial de n. A letra D é 12 vezes n mais 2 fatorial. E a letra E, que é 6 vezes n menos 3 fatorial. Não é para você fazer cálculo, é só para você ver qual delas é verdadeira. Então, se você analisar aqui, vamos lá. Eu já usei 2 vogais, uma aqui e uma aqui. Sobraram 2 vogais, já que são 4. E nós temos N consoantes para usar. Então, quantas opções eu tenho aqui? As N consoantes mais as 2 vogais que sobraram. Usei uma dessas letras, então eu tenho N mais 1. E aqui, N. E assim sucessivamente até chegar a 2 vezes 1. Tudo vai multiplicando, lembrando. Tá ok? Então, se você analisar isso aqui, daqui para cá, nós temos o quê? Fatorial de N mais 2. E se eu pegar 4 vezes 3, vai dar 12. Então, essa aqui é a resposta, ou seja, a letra D. Ok? Uma questão de marcar que é só analisar. Tudo bem? Entendido? Então, vamos lá. Posso continuar? Agora a gente vai entrar na matéria nova. Vou apagar o quadro aqui, tá bom? Deixa eu ver se o volume do meu celular tá alto. Não sei se... Tá.
Querem falar alguma coisa, abre o microfone, tá bom? O que a gente ia ver semana passada, que não deu tempo de ver, são os tipos de agrupamentos que nós temos dentro de análise combinatória, que eu escaneei para vocês, que deixa eu ver aqui a página 147 do livro, classificação dos agrupamentos. Nós temos 3 grandes agrupamentos. Primeiro, permutações. Segundo, arranjo. E terceiro, arranjos, deixa eu botar, combinações. Se você fizer pelos tracinhos, como eu tenho ensinado, esse método, pode entrar, que facilita muito, a gente vai ter o seguinte, esses dois são praticamente iguais na forma de se resolver. Combinação é que não adianta, você só resolve pela fórmula. Então, o X da questão em análise combinatória é saber se o problema é permutação, arranjo ou combinação. É aí que a gente tem que analisar cada problema que aparecer para descobrir qual é a diferença entre eles. Então, vamos lá. Quais são os problemas que envolvem permutações e arranjos? Em que a ordem dos elementos faz toda a diferença. Por exemplo, o pessoal que está entrando depois, coloque o nome e a turma no chat lá para eu dar presença, tá bom? Por exemplo, você tem os números 3, 5 e 7. Então, se eu pegar ou formar o número 3, 5, 7 ou 5, 3, 7, os números, os algarismos são os mesmos, mas o número é o mesmo. 357, 537 ou 753. Se você tivesse que receber um desses 3 em reais, alguém tivesse querendo te dar dinheiro, 357 reais, 537 reais, 753 reais. Qual a opção que você ia escolher? Com certeza, esse número que é o maior. Você queria receber 753 reais. Ou seja, a ordem aqui fez toda a diferença. Então, quando nós temos um produto, um problema, em que nos agrupamentos a ordem faz diferença, é um problema de arranjo ou permutação. Tá? Agora, se a ordem não faz diferença, então é um problema de combinação. Como assim? Como é que eu vou ter, então, um problema assim? Vamos lá, vamos supor que na turma 2003, 2004, a gente precisa escolher 3 alunos para representar a turma, tá? Eles não têm titulado, só vão lá representar. Isso aqui são os 3 alunos que vão representar a turma. Então, vamos dizer assim, que eu tenha o Gabriel, o João e a Beatriz. 3 alunos dessa turma vão representar a turma. Então, eles vão em equipe. A ordem que eles vão estar vai fazer diferença na equipe? Se vem o Gabriel primeiro, depois o João, depois a Beatriz, ou se mudar a ordem, vai fazer diferença na formação dessa equipe que vai representar essas 2 turmas? Não. Nenhuma diferença. Então, quando a colocação deles não faz diferença, então é um problema de combinação. Agora, se a gente fosse colocar assim, tem que eleger um para ser presidente, um para ser tesoureiro e outro para ser secretário. Aí a ordem deles iria fazer a diferença. Aí seria um problema de arranjo. Então, quando a gente tem um agrupamento e a ordem não faz diferença, nós temos um problema de combinação. Quando a ordem faz diferença, então nós temos um problema de arranjo. Esse é o X da questão em análise combinatória. Aí no livro de vocês, tinha os exemplos. Vamos ver. Classifique cada um dos agrupamentos sugeridos a seguir
em arranjo ou combinação. Aí o primeiro é assim, letra A. Escolher 6 dos 70 números para uma aposta de um jogo. A ordem que esses números aí, escolher 6, vai fazer diferença da forma como esse problema está sendo colocado? Não. Então, nós temos um problema de combinação. Letra B. Indicar possíveis classificações dos 4 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, nós vamos ter o primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. A ordem faz diferença? Faz. Então, é um problema de arranjo. Quando a ordem faz diferença, o problema é de arranjo. Aí nós temos a letra C. Eleger uma comissão de 2 alunos para representantes da sala em que ambos terão o mesmo cargo. Se eles vão ter o mesmo cargo, eles não têm a posição deles, não vai fazer diferença. Então, mais uma vez, nós temos um problema de combinação. Letra D. Formar um número de telefone com 8 algarismos distintos. A ordem dos números, dos algarismos no número de telefone faz ou não diferença? Faz toda a diferença. Se você errar a ordem de um númerozinho, você não consegue ligar para uma pessoa. Então, se a ordem faz diferença, se a ordem é importante, o problema é de arranjo. Letra E. Eleger uma comissão de 2 alunos em que um será o porta-voz da classe e o outro será o secretário. A ordem faz diferença, sim. Então, nós temos um problema de arranjo. E, por último, escolher 3 versos de um cubo para formar triângulos. Então, vamos lá. Eu tenho um cubo. O que é um cubo? Um dado. Essa é a próxima matéria que nós vamos estudar. Geometria espacial. Então, eu vou escolher 3 versos. Vamos supor que eu escolha esse e esse daqui para formar um triângulo. A ordem que esses pontos vai fazer diferença? Não. Então, nós temos aí um problema de combinação. Ok? Agora nós vamos entrar na matéria permutação e arranjo, que resolvendo pelos tracinhos, a gente fica a mesma coisa. Agora, se você quiser resolver pela fórmula, aí é diferente, ok? Aí eu vou ensinar uma forma bem prática para vocês. Então, agora eu vou desligar meu celular novamente e vou voltar para o notebook que a gente vai utilizar a apresentação no PowerPoint, tá bom? Só um instantinho. Estão me ouvindo? Estou botando. Ok. Então vamos lá. Entenderam o que eu expliquei ali? Alguma dúvida? Tudo bem? Podemos continuar? Vocês estão participando ou vocês estão dormindo aí com o celular ligado? Igual o meu filho faz. Liga o celular do lado e dorme. Ah, tá. Então vamos lá. Agora eu vou botar a apresentação aqui, tá? Para a gente ver a matéria nova. Vai ficar melhor para vocês se vocês colocarem o celular na posição horizontal. Vamos lá. Permutação e arranjo. Eu vou falar novamente. Se a gente resolver pelos tracinhos, como eu tenho ensinado, é um método que eu aprendi, que tem... Eu sei que tem gente que nunca viu, professor que nunca viu esse método. É a maneira mais fácil de se resolver problemas que envolvem permutação e arranjo.
mas você pode resolver pela fórmula, que é muito mais complicado. Então, vamos lá. Permutação são agrupamentos com N elementos, de forma que os N elementos sejam distintos entre si pela ordem. As permutações podem ser simples ou com repetição. Permutações simples de N elementos distintos são os agrupamentos formados com todos os N elementos e que diferem uns dos outros pela ordem de seus elementos. O número de permutações simples de N objetos é distinto e é representado por Pn, que é a mesma coisa que fatorial de N, que é a matéria que a gente viu nas últimas aulas. Tá? Então, qual é a diferença de permutação para arranjo, já que são muito parecidos? É que permutação, cada agrupamento que você faz, você vai usar todas as opções. Por exemplo, eu tenho a palavra amor. Quantos anagramas eu posso formar com a palavra amor? Então, todas as formações, as palavras que vocês vão formar, elas vão usar as 4 letras. Então, isso é permutação. Agora, se eu perguntasse assim, quantos agrupamentos eu posso formar com as letras da palavra amor com 3 letras apenas? Então, não vou usar todas as letras nas formações. Sempre vai sobrar uma. Então, nesse caso, é arranjo. Mas a maneira de resolver é igual se for pelo tracinho. Vamos lá, um exemplo de permutação. De quantas maneiras diferentes, 6 pessoas podem se sentar em um banco com 6 lugares? Lembrando que não tem clone. São 6 pessoas, então 6 lugares, todas sentarão. Então, como a ordem vai fazer toda a diferença dessas pessoas sentadas, então é um problema de permutação. Que temos 6 pessoas e as 6 pessoas irão sentar. Então, permutação de 6, que é a mesma coisa que fatorial de 6. Então, é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando, dá 720 maneiras diferentes dessas 6 pessoas se sentarem nesse banco. É coisa pra caramba. Por isso que, às vezes, a gente entende, quando o pessoal vai tirar foto, que elas têm 1 milhão de maneiras de posições de tirar foto, né? Vamos lá, continuando. Arranjo simples. No arranjo simples, a localização de cada elemento do conjunto forma diferentes agrupamentos. Devemos levar em consideração a ordem de posição do elemento e sua natureza. Além disso, devemos saber que, ao mudar os elementos da sua posição, isso causa diferenciação entre os agrupamentos. Para obter um arranjo simples de N elementos tomados P a P, com P menor ou igual a N, utilizamos essa expressão aqui, que quando você olha, parece, meu Deus, vai complicar a nossa vida. Nem tanto, tá? Lembrando que, por que é N tomados P a P? Porque o P aqui são a quantidade de elementos que vai ter cada agrupamento. E esse P, ele tem que ser menor ou igual a N. Nunca vai ser maior que o N. Então, como é que é a forma? Fatorial do primeiro sobre fatorial do primeiro menos o segundo, ou seja, N menos P. Nós vamos ver alguns exemplos e eu vou mostrar para vocês como a gente pode resolver isso de uma forma mais fácil. Bom? Analisamos uma situação em que 4 pessoas tinham que ocupar 4 cadeiras. Calculamos pelo princípio multiplicativo que o número total de possibilidades era 24. A gente viu na última aula sobre fatorial. Agora considere 6 pessoas e 4 cadeiras apenas. Qual o número de formas de dispor essas pessoas nesses lugares? Então, nessa situação acima, tivemos que formar grupos com 4 pessoas a partir de 6. E em cada grupo tivemos que ordená-las. Em análise combinatória, tal procedimento é conhecido como arranjo simples, de 6 elementos tomados 4 a 4, que representamos da seguinte forma. Arranjo, nós temos 6 pessoas e vamos agrupá-las de 4 em 4. Então, a gente vai ver agora esses exemplos, tá? Que eu vou resolver no quadro.
E eu vou ligar meu celular de novo, tá bom? Vou sair dessa apresentação. E eu vou voltar a ligar meu celular e vou desligar o som aqui do notebook. Então, vou virar o celular para poder aparecer o quadro. Ok? Então, agora vocês estão me ouvindo, né? Então, está ligado o celular. Então, agora a gente vai ver esses exemplos que eu passei para vocês. Depois a gente vai ver alguns exemplos do livro. Então, deixa eu pegar aqui, que eu baixei no meu celular o PDF. Eu não imprimi essa folha. Ok? Então, o primeiro exemplo aí é o seguinte. Quantos números de 3 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos? Vamos lá. Primeiro exemplo nós temos algarismos de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5 e o número 6. E eu quero formar números de 3 algarismos. Presta atenção, nós temos 6 possibilidades aqui. Deixa eu fixar a tela de novo, para o pessoal poder ver na gravação. Tá? Nós temos aqui 6 números, só que eu quero formar números apenas com 3. Por isso que é chamado de arranjo. Se eu fosse formar número com 6, aí eu ia usar todos eles. Então, seria a permutação. Como é que eu ensinei, a gente aprendeu a fazer isso até agora? Com os tracinhos. 1, 2, 3. Eu quero formar o da centena, o da dezena e da unidade. Eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. E não vou repeti-los. Então, vamos lá. Algarismos diferentes. Então, eu tenho quantas possibilidades primeiro? 6. Usei um deles. 5. Usei mais um. 4. Então, como é que fica? 6 vezes 5, 30, vezes 4. Eu vou ter o quê? 120 números diferentes. Como que a gente faria isso na fórmula? Então, seria arranjo. Eu tenho 6 números disponíveis e vou agrupá-los de 3 em 3. Pela fórmula, como ficaria? Fatorial de 6 sobre o primeiro, que é 6, menos o segundo, que é 3. Então, vai ser, continuando, fatorial de 6 sobre 6 menos 3, 3 fatorial. Então, o que a gente faz? Desenvolve esse até chegar no 3. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, para poder cortar. Aí eu corto esse com esse, olha só o que sobrou. A mesma coisa daquele dali. Então, vai ser o quê? 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120. Essa é a fórmula. Lembrando, arranjo de N tomados P a P é o fatorial de N sobre N menos P fatorial. Primeiro menos o segundo. Só que existe uma forma bem mais fácil de se fazer isso aqui, que não tem necessidade de fazer tudo isso aqui. O que você faz? Eu tenho arranjo de 6 tomados 3 a 3. Isso se aparecer o arranjo nesse formato. Então, o que eu faço para ficar mais fácil? Eu vou desenvolver o primeiro até a terceira posição, que aqui é o 3. Então, eu vou ter 6 vezes 5 vezes 4. Primeiro, segundo, terceiro número. Igual aqui, igual ao que sobrou ali. Que vai dar o quê? 120. Fica muito mais fácil e prático de se fazer isso. Alguma dúvida aí, gente? Vocês entenderam esse? Vou passar para o próximo então, ok? O segundo exemplo. De quantas maneiras
5 meninos podem sentar-se num banco que tem apenas 3 lugares. Eu vou ensinar para vocês a fazerem com a fórmula, mas vocês podem ir fazendo com os tracinhos sem problema. Não tem necessariamente, deixa eu ver aqui, tá uma mensagem aqui, não tem necessariamente que fazer com a fórmula, que em alguns casos complica muito. Então, vamos lá. Nós temos 5 meninos e 3 lugares para eles sentarem. Então, seria o quê? Arranjo de 5 tomados, 3 a 3. Lembrando, esse número nunca, nunca, nunca vai ser maior que esse. Ok? Então, nós vamos fazer o quê? Da forma fácil. Vou desenvolver esse até chegar aqui. 5, até chegar no terceiro número. Primeiro, segundo, terceiro. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Se eu fosse fazer pela fórmula, então seria fatorial do primeiro sobre o fatorial do primeiro menos o segundo. Então, nós vamos fazer aqui 5. 5 menos 3, 2. Aí eu desenvolvo esse até chegar aqui. 5, 4, 3, 2. Que aí eu vou poder cortar com esse 2 aqui de baixo. Ficou a mesma coisa, ó. 5, 4, 3. Então, isso aqui vai dar 60. Se fosse com tracinho, eu tenho 3 lugares e tenho 5 pessoas. Quantas pessoas podem sentar no primeiro? 5. Uma sentou, sobraram 4. Outra, 3. A mesma coisa lá, ó. 60. Então, dependendo da questão, eu aconselho a fazer pelo tracinho. Tá ok? Próximo exemplo. Quantas frações diferentes e não iguais a 1 podemos escrever usando os números? Isso aí é uma pegadinha muito legal. Usando os números. 2, 3, 5, 7, 11 e o número 13. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. 2, deixa eu aumentar a letrinha. 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Eu quero formar frações. Eu quero saber quantas frações eu posso formar com esses números e que não dê 1. Então, vamos lá. A fração, ela tem 2 números. O que fica em cima e o que fica embaixo. O de cima, o A, é chamado de numerador. O de baixo, o B, é chamado de denominador. Quando que uma fração dá número 1? Quando o número de cima é igual ao número de baixo. 2 dividido por 2, 1. Então, o que está querendo dizer? Que é a mesma coisa aquelas questões de algarismos distintos. Eu não posso repeti-los. A partir do momento que eu usei um número, não posso usar ele, usei-o em cima, não posso usá-lo embaixo, porque se eu usar o mesmo número, vai dar 1. E não quer que aconteça isso. E para formar uma fração, eu preciso de quantos números? 2. Então, isso aqui seria arranjo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. E vou escolher de 2 em 2. Estou apagando aqui. Então, aqui, eu desenvolvo 6 até o segundo número. 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30. Fica muito mais fácil. Se fosse pelo tracinho, posição do numerador, posição do denominador. Então, aqui, quantas opções eu tenho para o primeiro? 6. Já usei uma. 5. 6 vezes 5, 30. Ok, turma? Alguma dúvida? Deixa eu ver que horas são. Dá para a gente continuar. Então, vamos lá. Agora nós vamos ver os exemplos do livro que eu escaneei para vocês e coloquei lá no plano de aula, tá bom? Não sei se vai dar para a gente ver todos agora, mas vamos ver os de arranjo que estão na página 149, quem tiver com o livro em mão. Então, vamos lá. Página
149. Exercício resolvido. Aí nós temos aí, primeira questão. Aplicando o princípio fundamental da contagem, calcular arranjo de 6 tomados 4 a 4. É só isso mesmo? É. Ah, tá. A bola é da questão 2. Então, nessa questão aqui, eu quero arranjo de 6 tomados 4 a 4. Qual é a maneira mais fácil de fazer? Desenvolvo 6 até chegar na quarta posição. Primeira, segunda, terceira, quarta. 1, 2, 3, 4. Até a quarta posição. Ok? Então, aqui, 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3 dá 360. Alguma dúvida aí, povo? Posso continuar? Então vamos lá. A próxima questão. 5 jogadores de futebol, A, B, C, D e E, concorrem a um dos títulos de primeiro, segundo ou terceiro melhor jogador do Campeonato Brasileiro. De quantas maneiras diferentes esses títulos podem ser distribuídos? Eu tenho 5 jogadores. Aí você pode fazer, vamos lá, eu tenho 5 jogadores e nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Então, tomados 5, tomados 3 a 3. Então, a gente desenvolve o 5 até a terceira posição. 5, 4, 3. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Ou poderia ter feito assim. Eu tenho 3 posições. Quantos competindo para o primeiro? 5. 1 ganhou, segundo. 4 e 3, que também vai dar 60. Ok? Então, vamos lá. A questão 3 agora. Vou apagar ali, tá bom? Vai, dois, está quente. Questão 3. Nós temos aí. Aplicando a fórmula, vamos resolver da maneira que eu ensinei mais fácil, tá bom? Arranjo de 6 tomados 4 a 4, a gente acabou de fazer isso. Então, vamos lá. Arranjo de 6 tomados 4 a 4. Vamos resolver da maneira mais fácil. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, até o quarto número. 1, 2, 3, 4. Então, 30, 120, 360. Letra B. Arranjo de 9 tomados 3 a 3. Na 3 a 3 ou 6 a 6? 3. Então, a gente vai pegar o 9 até a terceira posição. 9, 8, 7. Multiplicando esses números aí, nós temos o quê? 504. Letra C. Arranjo de 5 tomados 5 a 5. Então, a gente vai desenvolver o 5 até o quinto número, ou seja, quando são iguais, a gente vai até 1, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Então, multiplicando esses números aí, nós temos 120. Alguma dúvida, gente? Deixa eu ver aqui o chat. Está tudo tranquilo? Ok. Então, vamos ver os outros exemplos que eu coloquei, pelo menos mais uns minutinhos, acho que dá tempo. Tá? Deixa eu ver aqui qual é a página. Página 153. Então, nós temos aí 10 CDs diferentes.
Esse é exemplo em cima da matéria de permutação. Então, a gente vai fazer agora com os tracinhos, para vocês verem que é bem mais prático, tá bom? 10 CDs diferentes, 6 de música clássica e 4 de música popular. Devem ser colocados lado a lado em um porta-CDs, como está na figurinha. Em quantas sequências diferentes esses discos podem ser dispostos de modo que os da música clássica fiquem juntos e os da música popular também fiquem juntos? Então, nós temos 10 CDs diferentes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá ok? Sendo que nós temos 6 CDs de música clássica. Então, lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E temos 4 de música popular. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 6, tá? E aqui eu tenho 4. Então, vamos primeiro aqui. Quantas possibilidades eu tenho aqui para o primeiro? São 6 CDs. Então, 6 do C1. Sim, porque esses CDs têm que ficar sempre juntos. De música clássica e de música popular também. Então, eu estou fazendo primeiro de música clássica. 4, 3, 2, 1. Ok? Agora, a gente faz o da música popular. São 4. Então, 4, 3, 2, 1. Agora, é só multiplicar? Sim, mas você vai ter que fazer outro cálculo depois. Por quê? Não está dizendo em momento nenhum que os primeiros têm que ser de música clássica e o segundo depois de música popular. Pode começar com música popular e depois com música clássica. Então, podem trocar. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar isso aqui por 2, porque eles podem trocar a ordem. Então, multiplicando todos esses números aí, nós temos um total de 34.560 maneiras de arrumar esses CDs. Ok? E agora a questão 6. Pelo menos vamos fazer algumas, para ver até onde a gente vai dar. Tá bom? A palavra é caderno. Não tem letras repetidas, tá bom? Então, considere a palavra caderno. Letra A. Quantos anagramas podemos formar? Tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não tem regra nenhuma para isso aí. Então, aqui eu tenho 7 opções. Usei uma letra 6, 5, 4, 3, 2, 1. Multiplicando isso aí, nós chegamos a um total de 5.040 palavras. Tudo bem? Aí na letra B já começa a mudar. Quantos anagramas começam por C? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se quer que comece por C, então aqui eu só tenho uma opção, que é a letra C. As letras que sobraram, eu trabalho aqui. São 7. Eu já usei uma letra, então aqui eu tenho 6, 5, 4, 3, 2, 1, que multiplicando dá 720 palavras. Aí nós vamos para a letra C. Quantos anagramas começam por C e terminam por O? Começam com C e terminam por O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai começar por C e terminar com O. Então, já usamos duas letras. Então, sobram quantas? 5, 4, 3, 2, 1. E multiplicando 20, 60, 120 anagramas. Tudo bem, gente? Alguma pergunta aí? Alguém não entendeu? Vou precisar apagar o quadro. Não vou apagar o quadro para a gente continuar. Deixa eu ver que direção aqui. Vamos.
Letra D. Palavra é caderno. Quantos anagramas começam por vogal? Então, vamos lá, são 7. 7 letras. Se começam com vogal, então tem que ver quantas vogais tem. 1, 2, 3. Então, aqui no primeiro eu só tenho 3 opções, que são uma das 3 vogais. Então, deixa eu ver aqui na mensagem. Vamos continuando. Então, agora, são 7 letras. Usei uma das vogais aqui. Então, aqui sobram 6, 5, 4, 3, 2, 1. Multiplicando isso aí nós vamos ter um total de 2.160. Aí na letra E. Quantos anagramas terminam por consoante? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Termino. Então, vou trabalhar com esse aqui primeiro. Então, quantas consoantes eu tenho? 1, 2, 3, 4 consoantes. Então, aqui eu tenho 4 possibilidades. São 7 letras. Usei uma das consoantes aqui. Sobraram o quê? 6. Mais uma, 5. 4, 3, 2, 1. Multiplicando isso aí, nós temos um total de 2.880. Ok? E a letra F. Quantos anagramas começam por vogal e terminam por consoante? Essa a gente vai parar aqui, porque eu tenho aula, daqui a pouco eu tenho que abrir link, botar tudo de novo, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repetindo, quantos anagramas começam por vogal e terminam por consoantes? Começam por vogal. Quantas vogais nós temos? 3. Aqui. 1, 2, 3. Agora eu vou lá no final. Quantas consoantes nós temos? 4. São 7 letras. Já usei uma vogal aqui. Já usei uma consoante aqui. Sobram quantos para cá? 5. 4, 3, 2, 1. Então, multiplicando esses números aí, nós temos um total de 1.440. Tudo bem, gente? Já são 7h20. Em poucos minutos eu começo a aula com o terceiro ano. Então, já deu para vocês entenderem legal? Tem mais 2 letras só. Qualquer coisa a gente continua na próxima aula. Tentem resolver os exercícios. Tentem fazer para vocês aprenderem. Essa matéria é muito importante para vocês. Tá bom? Então, eu vou desligar meu celular e vou voltar para o notebook. Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Nenhuma? Então, tentem fazer o exercício que eu passei. Tá? Muito importante para vocês. E na segunda-feira que vem, a gente volta, a gente retorna a aula novamente. Ok? Agora eu vou aqui